Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje nós estamos com a Carol e com a Patrícia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atualização da NR1 e também vamos falar sobre gerenciamento de riscos e fatores psicossociais. Bom, elas são da ENSI Psicologia e a ENSI ajuda empresas na promoção do bem-estar, segurança psicológica e sustentabilidade humana. Vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre esse trabalho e a gente entrar nesse tema que agora é o que se fala, considerando aí as imposições da lei sobre tudo isso, né? Pode se apresentar, Patrícia. Obrigada, Vânia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, ainda mais falando de um tema tão importante e relevante e que tem gerado aí muitas dúvidas para todos os profissionais de empresas, por onde a gente passa, né? As pessoas vêm perguntar, querer um pouco mais de informação, entender sobre o processo. Então, eu sou a Patrícia Poloni, da ENSI Psicologia, atualmente atuo como consultora de saúde mental nas empresas, especialista em bem-estar, psicologia positiva, segurança psicológica e felicidade no trabalho. E todo o nosso trabalho é desenvolvido para reduzir os fatores de risco psicossocial. Olá, eu sou a Carolina Quintino, mas fique à vontade para me chamar de Carol, essa é a minha preferência, inclusive. Também sou psicóloga, parceira aí de trabalho da Paty na ENSI Psicologia, e é uma grande felicidade estar aqui, a gente agradece muito. E felicidade é a gente fazer ações que estão relacionadas ao nosso propósito. E o nosso propósito na ENSI é despertar o melhor que há em cada indivíduo, nas outras pessoas e no meio em que a gente estiver. E a gente falar aí de atualização da NR1 e riscos psicossociais tem total relação com o nosso propósito. Sim, bom, eu preparei aqui algumas perguntas para introduzir esse tema do conteúdo e principalmente, né, dentro dos episódios, né, do nosso podcast Vem Pro Gemba, que fala sobre melhoria contínua num todo e não tem como deixar de lado que, né, essa atualização dessa norma também tem muito alinhamento com melhoria contínua, até porque melhoria contínua tem um princípio que é de respeito e cuidado às pessoas, então faz super sentido a gente trazer. E também quero avisar vocês que elas, especialistas no assunto, também vão colocar um treinamento lá, né? Vamos ter um curso desse assunto na nossa plataforma Produze e na nossa plataforma do Gemba Ensina. Então, essa entrevista aqui é uma entrevista que traz as nuances, né, desse tema. Com certeza, muito conteúdo vem nesses minutos aqui desse episódio e depois vocês vão poder se aprofundar um pouco mais nesse tema ali nas nossas plataformas de EAD, de soluções de capacitação no digital. Bom, vamos lá. Primeira pergunta sobre essa atualização. O que incentivou, o que foi, né, o motor que impulsionou a necessidade de se atualizar a norma da NR1? Olha, eu entendo que é multifatorial. Acho que a gente tem vários fatores. São as diretrizes, inclusive, né, da Organização Internacional de Trabalho, né, que já envolve este olhar. Infelizmente, os números crescentes de afastamento, né, de trabalho aí em 2023 para 2024, teve 68% a mais de afastamentos. Então, isso é muito, né? Muito preocupante quando a gente pensa que a consciência está vindo. Sim. E que o cenário está melhorando, vem um número desse, me surpreendeu. É assustador. É assustador. Né? Quase 500 mil afastamentos, né, em 2024. E o tempo de afastamento, quando a gente olha, né, um tempo de afastamento é de 120 dias, podendo prorrogar para mais 60, então 180 dias de afastamento, né? Mas uma pergunta, você está falando de aumento de 68% no número de afastamentos, mas nós estamos falando aqui exclusivamente de fatores psicossociais? De afastamento por adoecimento mental, não necessariamente pelas condições de trabalho. Sim. Então a gente não consegue mapear isso, né? Não tem como afirmar que é pelas condições de trabalho, mas pelo adoecimento, né? Então esse número chama muito atenção. E aí a gente percebe que alguns movimentos estão sendo feitos, né, para que a gente reduza, né, esse sofrimento mental, né, e consequentemente esse número de afastamentos, né, promover saúde, né, esse movimento de promoção de saúde. É claro que a gente também teve a questão aí da pandemia, por isso que eu digo que é multifatorial. Sim, né?
acabou que a pandemia gerou essa tendência que agora se torna uma realidade. Nós estamos falando pandemia há 5 anos atrás, e você me trouxe um indicador de aumento de 68% de afastamentos, né, por fatores psicossociais, mentais, literalmente, né, no psicológico do trabalhador. Então, imagino que a pandemia de 2020, 21, 22, 23, a coisa começou a pegar, né, feio ali dentro dos ambientes de trabalho, e acaba reverberando no indicador de 2024 para 2025. Esse aumento. É um efeito dominó ali de tudo isso. Bom, vou entrar aqui numa área mais técnica, mas tá muito claro que é multifatorial e também uma tendência, né, de se olhar um pouco mais para a qualidade. Nós tivemos aí um episódio esse ano com a Helenita falando sobre burnout, dando exemplos, né, do que ela mesma viveu. Eu também trouxe a minha experiência, trouxe também a minha experiência com o burnout, e a gente trocou muita informação sobre como é viver isso e como que ela vê nas empresas isso acontecendo. E está totalmente ligado a isso que vocês trazem, né? Para mim, esse podcast é um complemento, né, técnico, né, do que nós discutimos no episódio sobre burnout. Bom, vamos lá. O povo quer saber, né? Vamos entender um pouquinho, para quem não sabe, o que está acontecendo. Se fala da NR, quem não é da área, quem está dentro de uma empresa, de uma organização, escutando falar sobre a NR, mas não é a sua especialidade, e também às vezes não está atuando dentro de assuntos e áreas diretamente ligadas a isso. Mas vai ver isso acontecendo internamente, com certeza. Bom, como essas mudanças impactam diretamente o gerenciamento de risco nas empresas? Vânia, então, em 2024, houve a inclusão da avaliação de riscos psicossociais dentro de todas as outras avaliações que já eram feitas. Então, isso vai, né, mudar completamente a avaliação, entendendo que agora a interação dinâmica do trabalhador com o seu trabalho, ela também importa. Então, como é a relação com a liderança, como é a relação com os pares de trabalho, como é a relação com as tarefas, com os prazos, com o ritmo, com a sobrecarga. Então, toda essa relação do trabalhador com o seu trabalho, ela vai entrar na avaliação. Então, é uma contribuição muito grande para nós, trabalhadores, né, para toda a empresa, para todos os envolvidos no contexto do trabalho, porque entendemos que isso também é essencial para cuidar das pessoas, para prevenir acidentes e doenças. Sim, então existe um diagnóstico, existe um formulário, existe uma pesquisa de maturidade da empresa em relação a isso? Seria dessa forma que se inicia um trabalho para essa compreensão? Isso. Então, assim, hoje existem vários tipos de avaliação, vários protocolos. O que a gente utiliza na INSI, o que a gente recomenda que as empresas façam, é que utilizem ferramentas cientificamente comprovadas. Então, nós utilizamos, por exemplo, o ProArt, né, que é uma ferramenta comprovada, e aí sim fazer toda essa análise. Normalmente, como que é feita essa avaliação dentro da empresa? Ou por setor, ou por grupos homogêneos de exposição. O que seriam esses grupos homogêneos? As pessoas que estão expostas ao mesmo risco. Então, a gente faz essa divisão por grupos, que pode ser por setor, dependendo, tá, da estrutura da empresa, ou por grupos, que são as pessoas que estão expostas. E aí, a gente aplica o questionário. Mas a avaliação, ela não é exclusivamente o questionário. A gente também inclui, se necessário, observação, entrevista, para compor aí toda a nossa análise em relação à avaliação de risco psicossocial. E na opinião de vocês, quem é a pessoa, qual é a cadeira dentro de uma empresa, né? Posso dizer assim, quem que é esse ator dentro da organização que deve puxar as ações, as atividades, enfim, né, as providências necessárias para poder se adaptar à norma? Olha, é uma pergunta tão importante, porque, de novo, lá como a minha resposta foi multifatorial, eu entendo que também é importante um número ali de pessoas, vários profissionais ali da empresa fazendo este movimento. Um comitê. Né? Um comitê, exatamente. Né? Então, é muito importante a área de saúde ocupacional estar envolvida, a área de recursos humanos também, ter o apoio aí também da diretoria, então isso é essencial.
né? Que a gente tenha várias pessoas envolvidas. Né? Eu pergunto porque, como eu, né, há mais de 20 anos trabalhando com empresas de todos os portes e todos os setores, só lá no Gemba Group já passaram mais de 1.000 empresas, né, pelos nossos projetos de consultoria, de capacitação e tudo, mas sempre fica aquela pergunta de quem que é essa pasta? Sim, né? De quem que é essa responsabilidade? E as empresas estão com muitas dúvidas em relação a isso. Exato. Por onde começar. E sabe que eu acho que esse é um grande ganho também da gente iniciar esse olhar para o psicossocial também, até quando a gente olha o conceito de saúde. Então, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo se sente, né, bem com as suas condições físicas, então biológicas, psicológicas e sociais. Então, a gente tem essa tríade biopsicossocial. Então, a gente tem até esse spinner que traz essa reflexão sobre isso. Olha que legal. Né? Vocês criaram uma ferramenta para isso? O spinner, ele existe, né? Sim. Serve até para relaxar e a gente criou esse objeto simbólico aí para fazer essa correlação. Mostra né? pra gente. Então, a gente tem aqui o biológico, o psicológico e o social, que é essa tríade biopsicossocial. Né? Então, dentro do biológico, a gente tem as funções cognitivas. Dentro do biológico, a gente tem alimentação, sono, atividade física. Dentro do psicológico, a gente tem o raciocínio, a atenção, a memória, a personalidade, o humor. E o social, a qualidade das nossas interações, né? Tanto em pares quanto de forma coletiva. A gente está falando de cultura, por exemplo, né? Dentro das empresas, a gente está falando daqui. Só que a nossa vida não é assim parada, né? E nem o spinner serve para ficar parado. Agora eu vou girar, quem estiver nos acompanhando aí, diga se vai conseguir identificar onde é que está o biológico, o psicológico e o social, né? Vocês conseguem identificar? Tá tudo misturado. Tá tudo junto e misturado, né? Então, olha a importância da gente trazer o psicossocial também para este mapeamento dentro das empresas, né? Como a gente fica, por exemplo, quando a gente não dorme bem? Como é que fica o nosso raciocínio, a nossa atenção, a nossa memória, né? Como é que fica o nosso humor, a nossa socialização? Eu digo, será que a gente entra no modo economia de energia ou no modo avião a gente quer interagir, né? Então, a gente tende, às vezes, a querer muito mais se isolar. Então, a gente vê que é um grande ganho, né, para a saúde, a gente ter esse olhar do biopsicossocial, essa inclusão, que antes a gente tinha só o biológico e agora foi incluído o psicológico e social. E aí, respondendo essa pergunta, eu vejo que também a gente tem essa tríade dentro das empresas, né? A gente vai ter a área de saúde ocupacional, a gente vai ter ali o RH, que vai fazer muito mais esse cuidado em relação à cultura, né? E a gente vai ter aí também a importância, né, da diretoria, enfim, da autogestão também, cuidando disso, né? E eu entendo que o envolvimento da diretoria, ela é essencial, até mesmo como um fator de mostrar que a preocupação, ela vem do estratégico, que a preocupação, que a diretoria, ela está envolvida, não porque é obrigatório, mas porque faz parte da cultura da empresa. Exato. Porque se fica somente dentro do âmbito RH, área de saúde ocupacional, os gestores de cada área ali, né, coordenadores, supervisores, gerentes de cada área, fica meio que assim, olha, nós temos que fazer porque é obrigação, nós temos que fazer porque é lei, nós podemos, né, receber aí alguma penalidade. Agora, quando a diretoria faz parte do comitê, não precisa ser todos os diretores, que seja. Quando um diretor se posiciona e quer fazer parte desse comitê, fica claro para os colaboradores que não é só por obrigação. Que se fosse por obrigação, ficaria só no tático e operacional. Exato. Mas se a diretoria está sentando numa cadeira desse comitê para discutir quais serão as melhores práticas, dando o exemplo de que a empresa está realmente preocupada com o indivíduo. Com a saúde das pessoas. Sim. Com certeza, Vânia. Sabe que tem um ponto bem importante em relação à atualização, que eles reforçam, né, nessa atualização, que é o envolvimento das pessoas na avaliação. Então, cada vez mais, né, toda atualização que tem em qualquer uma das NRs, eles trazem essa preocupação. A gente precisa envolver cada vez mais as pessoas na avaliação dos riscos, sejam eles quais forem. E não seria diferente também, né, na avaliação de riscos psicossociais. Então, o que a gente percebe? Que é uma responsabilidade compartilhada. Né, que hoje todos precisam ser responsáveis
né? Porque, por exemplo, um dos temas, né, muito falados aí numa avaliação, que é a questão do assédio, a gente sabe que hoje qualquer pessoa que tenha contato com a empresa pode cometer ou ser vítima de assédio. Então, todos nós somos responsáveis por essa cultura de segurança psicológica, de saúde, de cuidado, para um ambiente mais saudável. Então, eles trazem também dentro da atualização essa preocupação de que cada vez mais a gente precisa envolver mais as pessoas. E aí a gente estava falando, Vânia, agora há pouco, de como fazer a avaliação, e essa é uma outra sugestão também que nós damos, né, para as empresas. Envolva a maior parte dos colaboradores, né? Não faça somente com algumas áreas específicas ou pegar uma amostra, né, por área das pessoas que vão participar. Não. Quanto mais pessoas, melhor, né? Quanto mais pessoas responderem e participarem, mais real vai ser a análise depois. O ideal é que todos participem. Que todos participem. É muito comum que um problema, uma situação, um convívio que acontece dentro de um departamento X, não aconteça no outro. Exatamente. Né? E vice-versa. Aí você vai lá, mapeia 2, 3 departamentos e esquece de ver que perde a oportunidade de identificar riscos que estão em outros. Então, eu entendo que nem dê essa sugestão de fazer por alguns. Então, tem que ser de porta a porta. É mais o que a gente ouve, que às vezes... Isso, que nos preocupa. Que nos preocupa, inclusive. Porque, infelizmente, né, Vânia, com a vinda aí da atualização, assim como nós utilizamos, por exemplo, uma ferramenta científica para fazer avaliação, infelizmente, né, tem consultorias, empresas que acabam não utilizando um formulário que tem essa validação científica. E como a gente está no contato próximo com as empresas, algumas trazem para a gente, né, como já fizeram, ou como pensaram em fazer, ou propostas que receberam, né, para fazer esse trabalho. E, infelizmente, né, a gente já ouviu aí de que, poxa, a gente vai envolver só algumas pessoas, ou vai envolver só alguns setores, ou que algumas pessoas vão representar outras. Então, realmente, essa não é uma boa prática dentro da avaliação de riscos psicossociais. Sim, porque a empresa é sistêmica. Exato. E a gente precisa ouvir todos os colaboradores. Você vai lá em entrevista todo mundo da área de suprimentos, e você não entrevista o pessoal da área de compras. Aí você vai lá e entrevista o pessoal do marketing, vendas, mas não sabe o que está acontecendo no financeiro, em relação às questões da pressão ali do dia a dia. Ou mesmo poucas pessoas de cada setor. Mesmo envolvendo todos os setores, não se recomenda que se pegue uma parcela ou uma amostra desses colaboradores. Né, que se envolva o maior número de pessoas possíveis. Então, claro, né, dentro das avaliações que nós já fizemos, claro que às vezes tem gente, né, que está de férias, ou que no dia da aplicação, no período, não estava disponível, mas aí é uma parcela muito pequena dentro do todo, né? Então, a tentativa é que sempre todos participem e se envolvam. A amostragem tem que ser integral e sistêmica. Isso, a menos que alguém não esteja ou esteja ausente. Por uma questão de férias, enfim. E um ponto bem importante, assim, que a gente utiliza esse instrumento, né, que é o ProArt, que a Paty mencionou, ele é muito semelhante com pesquisa de clima. Então, às vezes, as empresas ficam com receio de que tipo de pergunta tem ali. Eu falo, gente, é muito parecido com pesquisa de clima. Às vezes, a empresa fica com receio de que como que o colaborador vai interpretar isso, né? Falo, gente, se a empresa já tem a rotina de fazer pesquisa de clima, ele não vai gerar nenhum tipo, assim, de estranheza, né, em relação às perguntas. Mas tem uma coisa importante para trazer para vocês, assim, as empresas, muitas, né, obviamente, não estou generalizando, nesse âmbito da pesquisa, da avaliação de clima e tudo mais, é igual você pegar, você vai lá, vai no médico, o médico manda você fazer uma bateria de exames para descartar um possível diagnóstico ruim. Você abre esse envelope com tranquilidade ou você tem medo de abrir esse envelope quando o resultado do exame chegar? Sim, aí é o que acontece, né? Quando a gente faz o mapeamento, as empresas não vem a hora de que a gente vá apresentar os resultados, né? Sim, você quer abrir o mais rápido possível, quer saber o que é o diagnóstico. Mas vamos lá, que tem muita coisa pra gente saber ainda aqui. Falando um pouquinho de integração, né, dos fatores psicossociais e ao GRO, específico, né? Uma das perguntas aqui a atualização da NR1 deixa claro que todos os tipos de riscos devem ser considerados. Como os fatores psicossociais entram nesse contexto específico?
Então, os riscos psicossociais, eles foram os últimos a serem incluídos aí, né, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, todos os outros, eles já estavam sendo avaliados. Então, o físico, químico, biológico, ergonômico e agora o psicossocial. Então, agora, assim como a Carol trouxe aí no Spinner, a gente entende que a gente está fazendo uma avaliação da saúde integral do colaborador e não só biológica. Agora, então, contemplando também a saúde psicossocial. Então, é só um ganho para todos, né, para as empresas, para os empresários, para os colaboradores, para todos que estão envolvidos, na busca, né, de um ambiente aí mais seguro, mais saudável e que promova a saúde e não o adoecimento. E já estava na NR17, dentro de ergonomia, esse mapeamento dos riscos psicossociais, mas a NR1, que é a primeira, não estava atualizada, né? Olha só. Então já existia. Foi a última. Ela curioso, que vai né? orientando todas as outras. É NR1, é NR1. Tem quantas NRs mesmo? 38. Tem 38 NRs. Nós estamos falando da NR1 e foi a última. É isso que atualizou, porque já estava em ergonomia, já lá na 17, só que é a 1 que vai orientando. Né? Então, ela foi atualizada, por isso que se fala dessa atualização. A 1, ela é as disposições gerais que dão as diretrizes para todas as outras NRs. Então, como ela ainda não tinha essa atualização, esse fator que já estava incluso lá na NR17, que acabava não tendo a importância ou o peso que deveria ter. Sim. Até tem uma pergunta aqui, que é bem técnica, né? Que fala assim, o que são na prática os riscos psicossociais que a NR1 exige que sejam identificados e avaliados? Estaria já dentro dessa resposta que vocês deram? Então, de uma forma geral, né, muito relacionado àquilo que eu já trouxe, né, de organização do trabalho, de estilo de gestão, indicadores de sofrimento mental, danos relacionados à saúde, mas na prática, né, o que realmente tem a ver? Toda a interação do trabalhador, do colaborador com o seu trabalho. Então, como que ele se sente em relação à sua atividade, ao ritmo da sua tarefa, à sobrecarga, como que é a relação com a liderança, como que é a relação com o clima da empresa, com os colegas de trabalho. Então, como ele sente, né, tudo que ele vivencia no ambiente de trabalho. É praticamente sobre relacionamento. Está muito relacionado a isso, a cultura, a clima, né? Mas também as tarefas. Ritmo, né? O ritmo de trabalho, os intervalos, se tem intervalos, se não tem. Sim. Vamos lá, mais uma pergunta, porque o tema está aí batendo na porta de todas as empresas. E vocês falaram sobre fazer o diagnóstico, né? Fazer essa avaliação. E aqui a gente fala um pouquinho das mudanças no inventário desses riscos. Então, nós temos aqui, vou colocar as perguntas aqui e vocês podem se organizar para responder. Como a NR1 determina que os riscos psicossociais sejam descritos, avaliados e classificados dentro desse inventário, no caso de riscos, quais informações mínimas sobre fatores psicossociais precisam constar nesse documento? E mais uma, última. O inventário que não contempla fatores psicossociais pode ser considerado incompleto e inadequado? Então, diante da atualização, que agora contempla também a avaliação de riscos psicossociais, um inventário que não contemple, né, também questões relacionadas à avaliação de riscos psicossociais, ela está incompleta, tá? Nossa, agora eu fiquei pensando nas outras perguntas. Fala sobre a primeira... De como incluir no inventário, né? Então, isso é até o que diferencia uma pesquisa de clima, por exemplo, e você colocar dentro de um programa de gerenciamento de risco, né? A gente apresentar esse relatório. A gente tem que apresentar ali se cada um daqueles GHS, grupo homogêneo de exposição, apresentou risco baixo, médio ou alto. Se apresentou risco alto, a gente colocar ali orientações do que a empresa pode fazer para reduzir aquele risco. Né? Era uma pergunta que eu ia fazer, né? Nesse trabalho, né, que vocês fazem de fazer o diagnóstico, a avaliação, submeter, né, a toda essa análise, vocês, para cada situação de risco e de gravidade desse risco, né, mínimo, médio e alto, vocês trazem as recomendações. Exato, a gente traz as recomendações e aí também o prazo de quando que é necessário ser aplicado, né? Sim. Agora lembrei, Vânia, né, da tua primeira pergunta, como que a gente faz essa classificação,
se a gente coloca numa matriz. Sim, então tem 2 fatores essenciais que vão nos dizer o grau de risco desse fator avaliado, que é a probabilidade e a severidade. Então, o quanto essa pessoa está exposta àquele risco, porque de repente o perigo ele existe, mas ela não está exposta e ele não se torna um risco. Tá? E aí também depois a gente pode trazer essa diferença entre perigo e risco para vocês entenderem. E a frequência com que ela está exposta. Então, primeiro se ela está e a frequência. Então, a severidade e a probabilidade dessa exposição. De recorrências. Isso, exatamente. E aí existe uma matriz que a gente utiliza dentro dessa avaliação que vai nos dar exatamente a classificação do risco. Se é um risco baixo, médio ou alto. Apesar que na avaliação de riscos psicossociais, todo risco é um risco, né? Então, a gente entende que, independente ali, né? Quando a gente identifica que o risco existe, claro que é importante a gente entender a classificação e a severidade dele, mas quando se dá um risco, a gente entende que é importante já olhar para isso. Tá. E quais são os erros mais comuns das empresas ao tentar incluir os fatores psicossociais no GRO? Poxa. Olha, Vânia, né? Assim, também é novo para nós no sentido de ofertar esse serviço e de realizar o trabalho, né? Apesar que a gente já fez algumas avaliações aí ao longo do ano, mas o que a gente tem percebido de situações críticas? Eu acho que o principal erro está na escolha do modelo da avaliação, da consultoria, que vai ser parceira, porque como eu falei, né, eu até trouxe algumas sugestões de algo que realmente para nós, né, nem cabe no nosso discurso, por exemplo, fazer somente com uma parcela de pessoas, utilizar uma ferramenta que não é comprovada cientificamente. Mas por que nós trouxemos esse ponto de atenção aqui? Porque, infelizmente, a gente tem recebido, né, solicitações de reunião, de envio de proposta de empresas que têm compartilhado com a gente o recebimento de outras propostas, né, utilizando formulários que não são comprovados, fazerem somente uma parcela, né, dos colaboradores, a aplicação e toda a avaliação. Então, assim, eu acho que escolher esse parceiro, né, e escolher a metodologia e todo o processo que vai ser adotado, aplicado ali, é o principal. E tem até no site do Ministério do Trabalho e Emprego uma cartilha orientando, né, que precisa ser uma ferramenta com validade científica, né? Sim. Então... Isso vai estar, obviamente, dentro das análises regulatórias aí. Ele já tem uma cartilha orientando, né, as empresas de que... E aí, claro, né, se possivelmente tiver uma fiscalização, vai, talvez, perguntar que instrumento que foi utilizado, se tem validade científica, né? Porque, por exemplo, o ProArt, ele tem 91 questões. A gente inclui questões abertas também. Se necessário, faz observação no local e entrevista, né? Se não for o suficiente, por exemplo, aqueles dados que foram apresentados neste instrumento, com essa quantidade de perguntas, a gente vai para observação também, para entrevista, né? Sim. Então, às vezes a gente ouve empresa que colocou 4 perguntas, né, fechadas e entendeu que fez um mapeamento de risco. Então, talvez o erro maior é esse, porque daí vai interferir em toda a cadeia. Porque não é a empresa que decide que pergunta que vai colocar nesse formulário. Existe um protocolo de perguntas definidas. Tem essa orientação no Ministério do Trabalho de Emprego que precisa ser um instrumento validado. Totalmente tendencioso. Exatamente. E aí vai interferir em toda a cadeia, né? Então, começa com o mapeamento. Geralmente, quem faz o inicia, que você até perguntou ali no início, quem que inicia? Às vezes é a área de saúde ocupacional que vai iniciar o mapeamento. Até porque toda essa matriz de risco que a Paty explicou é muito da área deles. E se a empresa não tem? Se a empresa não tem uma área de segurança ocupacional? Isso, aí geralmente o RH que acaba assumindo. Tá. E aí depois a gente vai ter toda uma orientação, né, de aplicação, né, um plano aí de intervenções. E aí muito tá voltado ao RH, porque daí tá falando de treinamento, né, principalmente treinamento para liderança. Dentro do ProArt ele divide, né, se é uma liderança coletivista ou individualista, né? A individualista tende a gerar mais adoecimento, né? Então, fazer treinamento para uma liderança mais coletivista. Aqui na Ensip Psicologia, a gente trabalha com a segurança psicológica, que entende, então, que uma liderança coletivista é uma liderança que trabalha aí com uma cultura de segurança psicológica, né? E existe, assim, as empresas, os setores, vamos falar de setores, existe, assim, quais são os 5
top 5 de setores que mais demandam um olhar rigoroso em relação à NR1. Existe? Por exemplo, o setor XYZ são os que mais demandam esses cuidados, que mais sofrem, que mais enfrentam esses riscos. Existe isso? Não, eu acho que como tem muita questão da cultura, é muito mais sobre a cultura. É a empresa de todos os portes e todos os setores. Do que muitas vezes o setor, segmento, o segmento. Né? Sim. E quais são as consequências, por exemplo, de uma empresa, né, não se adaptar à norma, né, ou não incluir essa norma no seu plano de ação estratégica, por exemplo? São inúmeros, né? Primeiro a questão da fiscalização, depois tem a trabalhista também, né? Porque se um colaborador adoece, né, pode entrar com processo trabalhista, esse advogado, esse juiz pode solicitar o plano de gerenciamento de risco que a empresa não tem, né? E responder também por isso. Mas eu digo que tem um impacto muito maior, né? Que é na cultura. Hoje, muitos colaboradores, se não a maioria, já sabe da atualização e estão esperando que as empresas façam. E aí, se a empresa não faz, o que está comunicando para o colaborador? Né? Que talvez a saúde psicossocial dele não é importante. Né? E aí, o quanto isso pode impactar em como esse colaborador se relaciona com essa empresa, porque ele está vendo como a empresa se relaciona com ele. Né? E aí, inclusive, impactar no engajamento desse colaborador, né? Sim. Porque o não fazer comunica e muito. Sim, e inclusive existem indicadores, não é só brasileiro, né? Indicadores em outros países bem explorados, isso são dados de mercado global. O índice da desempregabilidade. A pessoa, ela se desemprega, né? Não, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais ir para essa empresa, eu não quero, vou ver o que eu vou fazer na minha vida, vou ter um trabalho... Não quero mais ser CLT. Não quero mais ser CLT, não quero mais trabalhar para uma única empresa, quero, né, desenvolver alguma coisa e fazer um trabalho autônomo, mas não quero mais estar dentro desse ambiente de trabalho. E os indicadores, por exemplo, nos Estados Unidos, agora nos últimos anos, não vou lembrar de cabeça aqui, né, mas está aí o Google, entre outras ferramentas para pesquisar, o índice, né, principalmente jovens que estão se desempregabilizando. Olha, não quero mais, vou fazer outra coisa na minha vida, não vou, tudo bem eu ganhar menos, tudo bem eu ter um salário menor ou eu trabalhar meu expediente com algum trabalho alternativa, tudo bem eu não ter uma carreira que me leve a ter bens, né, fazer grandes viagens, mas eu quero ter paz. Quantas vezes a gente não escuta alguém falando isso, né? E a gente fala até assim, eu quero manter a minha saúde mental, né? As pessoas às vezes falam isso, né? Então eu decidi pela minha saúde mental. É uma opção de direito de todo mundo. Optar pela saúde. Né? E o ambiente integral. Adoece. Sim, se é um ambiente adoecedor. E aí você falou dos jovens, né? E dentro, né, dos indicadores ali de sofrimento mental, tem os fatores de reconhecimento, de propósito, de realização. Então, o quanto esse trabalho ele tem que fazer sentido para a pessoa que está nele, né? Então tem que ser um ambiente, né, que ele perceba que ele contribui, que ele aprende, que faz sentido, que tem tudo a ver com a cultura de segurança psicológica. Sim. E aí dentro desses, né, dessa dimensão que é avaliada, tem esses critérios de reconhecimento, de realização, e é isso. Né? E dentro desse trabalho, é possível medir com indicadores, porque é muito fácil a gente medir com indicadores, por exemplo, se a empresa tem turnover, absenteísmo, né? Se a empresa tem, por exemplo, áreas com improdutividade e que depois é identificada que aquela área realmente foi improdutiva ou ineficiente por questões de gestão, por questões de liderança, né? Pelo ambiente, né, que aquelas pessoas estão inseridas. Isso é fácil porque nós mesmos fazemos muito isso dentro dos nossos trabalhos de consultoria. Mas também é possível, no caso de vocês, medir os ganhos, né? É muito fácil. Olha, esse ano implementamos esse plano de ação, levamos a sério aí essa atualização, né, da norma, levamos a sério, né, todos, né, os protocolos de gerenciamento de risco nos fatores psicossociais, e nos trouxe ganhos
de absenteísmo, de produtividade. E aí, eu tô indo para esse caminho porque a gente vê a resistência, muitas vezes, das empresas e querer investir numa consultoria séria, numa consultoria de propósito, uma consultoria que realmente trabalha no âmbito científico, né? Não, nós não temos orçamento para isso. Mas não ter um trabalho desse custa muito mais caro. Sim. Sem contar a imagem da empresa, né? Porque a reputação da empresa, ela reverbera. Então, se eu tô trabalhando num lugar que me faz mal, e eu tô na minha rodinha social, no final de semana com a minha família, no final de semana com os meus amigos, e a gente tá falando sobre trabalho, e eu vou ser uma pessoa que eu vou depor a favor da empresa onde eu trabalho, ou eu vou falar, não, lá onde eu trabalho é o caos, o meu líder faz isso, existe abuso psicológico, pressão, né, que são, e tudo isso que vocês trouxeram. Então, eu sempre falo aqui que o colaborador, ele é um embaixador da marca, ou não, né? Ele pode ser um detrator da marca, né? E não só o colaborador, né? As pessoas que convivem com ele, né? Então, a gente, como somos seres biopsicossociais, esse colaborador convive com outras pessoas que às vezes vão falar, né? Então, esse colaborador tem uma parceira, por exemplo, que chega lá no ambiente de trabalho dela e vai falar sobre o trabalho do parceiro, né? Então, quer dizer, isso vai caminhando aí essas informações, né? De uma forma muito rápida, né? O impacto é financeiro. Tem dois, eu sempre falo, né, que esses dois impactos dentro de um trabalho bem feito, ou dois impactos quando ele é negligenciado, numa melhoria dentro de uma empresa. Um é o tangível. É aquilo que você mede, como eu dei exemplo, o índice de afastamento, o índice de turnover, absenteísmo, entre outros, e o outro, esse é tangível, né? Esse vai no bolso, né? Vai lá no EBITDA, vai lá no EBITDA no final do ano, na última linha da DRE. E tem aquele que é intangível, é aquilo que a gente sente. Exato. É o que a pessoa sente no ambiente de trabalho, né? É a motivação que ela tem para levantar de sair de casa, se arrumar, fazer o seu trajeto, ir até aquele ambiente para passar literalmente 1/3 da vida dela. Então, você falou de custo e retorno. Hoje, um dos maiores custos, né, para as empresas é o desengajamento das pessoas. Então, um ambiente que ele não é saudável, acolhedor, e que as pessoas não se sintam bem, se sintam com propósito nas relações, na contribuição, no aprendizado, né, e até em poder propor outras possibilidades dentro da empresa, desmotiva, desengaja. Então, quer dizer, quantas pessoas muitas vezes você tem que ter para dar conta do mesmo trabalho por conta de um colaborador que não esteja engajado. E há números, assim, também muito expressivos em relação a isso, né? Os custos que as empresas têm com o desengajamento das pessoas. E vocês conseguem mensurar isso num trabalho como esse? O que a gente também faz esse mapeamento antes, né, de fazer, aplicar, né, o questionário. A gente também faz toda essa análise, né, de turnover, se tem atestados ou afastamentos com o atestado com CDF, ou os afastamentos com CDF também. Aí aplica, né, esse questionário. Esse é um ponto bem importante também. O que nós fazemos, a gente faz uma sensibilização antes. Então, a gente não gera um link e compartilha com todo mundo, preencham esse questionário. Então, a gente faz uma parada, a gente sugere aí para a empresa disponibilizar aí 40 minutos, né? E a gente vai explicar o que são riscos psicossociais, qual é a importância, né, deles terem esse cuidado, né, com a saúde psicológica e social. E aí, então, a gente aplica, né, o questionário e fica ali com eles, acompanhando se eles tiverem alguma dúvida, às vezes na interpretação de alguma questão. Então, a gente fica presente, né? Sim. Então, a nossa sugestão é fazer esse momento. Então, já começa aí, o colaborador já se sente, né, presenteado, né? Ele já se sente olhado, já se sente cuidado. Puxa, a empresa parou, né? Teve essa explicação e aí a gente preencheu esse questionário. Qual que é o melhor momento? No final do ano, no começo do ano? Falando estrategicamente, né? Porque quando a empresa está fazendo o orçamento, está iniciando o planejamento para o próximo ano, outubro, novembro, começa os seus planejamentos para o próximo ano. Isso, né, deve estar incluído como, olha, o ano que vem nós vamos olhar mais para isso, vamos, né, investir numa consultoria
consultoria, vamos investir num plano de ação, vamos preparar nosso RH para melhores práticas e contemplar isso dentro do plano estratégico. Qual que é o melhor momento? Nossa, sabe o que tem de empresa para empresa? Porque, assim, tem sazonalidade de produção, por exemplo, aí eles aproveitam, inclusive, numa baixa de produção para fazer. Às vezes tem o ciclo de ano fiscal também de empresa para empresa, às vezes muda. Entendi. Então, eles às vezes vão fazer... Caso a caso mesmo. Caso a caso, né? A gente não pegou um padrão, por exemplo, de quando que é melhor. E quanto tempo demora para uma empresa se adequar à NR1? Aí, claro, a gente faz esse mapeamento e vê aonde apresentou alto risco ou médio risco, que a gente já vai fazer um trabalho de prevenção. A gente então faz toda uma análise, tanto quantitativa quanto qualitativa desses dados e vai sugerir. Então, depende da quantidade, né, de ações que essa empresa vai precisar ter, né? Para esse tempo. Mas, quando que a gente refaz, então? Até para a gente ter esse indicador de antes e depois e verificar se aquelas ações deram resultado ou não, né? Sugere que a cada 2 anos, ou quando tiver alguma mudança significativa ali na empresa, a gente acrescentou, por exemplo, um cargo, ou acrescentou um grupo homogêneo, né? É importante a gente também refazer. Ou a empresa também pode dizer, puxa, a gente fez 1 ano, quer ver os resultados, o que a gente mantém, o que a gente vai ter que, de repente, diminuir ou aumentar, né? E aí refazem 1 ano para ver se mantém aquele plano ou não. Aí vocês vão, fazem novamente o rediagnóstico. Isso. Ele é um processo contínuo, Vânia. Então, assim, a recomendação mínima, né, é que seja a cada 2 anos. Mas como a Carol trouxe, né, ele pode ser feito a qualquer momento, desde que haja uma mudança aí dentro desse plano de ação que foi estabelecido. Então, a gente tinha dentro do plano, por exemplo, implantar cargos e salários, algo que não tinha na empresa, fazer treinamento da liderança. E aí eles, de repente, colocaram essas ações mais emergenciais dentro de um primeiro ano e querem refazer para medir o resultado. Então, é possível também refazer, né, num período menor, não necessariamente em 2 anos. Mas, pelo menos, a cada 2 anos, agora as empresas vão precisar fazer. Assim como elas já medem dentro de uma periodicidade todos os outros riscos, o risco psicossocial também agora vai ser de forma contínua. Tá? Isso também, às vezes, algumas empresas até falam isso. A gente vai ter atualização daqui 3 meses, né? Dos riscos biológicos, né? Dos riscos físicos, químicos, enfim. Então, a gente vai esperar e aí faz junto o psicossocial, né? Então, aí cada empresa vai ver que momento é melhor. Mas lembrando, né? Que da questão do prazo, da fiscalização também. Né? Esse tema entra dentro da empresa, assim, esse tema entra dentro de gente, gestão, ou entra dentro de qualidade e sei lá, área técnica? Entra dentro de saúde ocupacional e do RH. Gente, gestão. De gente e gestão. Sim. Muito dentro dessas Geralmente duas áreas. São, né, as pessoas que puxam o tema, né? Mas sabe, Vânia, agora as empresas elas têm nos procurado muito para fazer a capacitação da liderança. Porque como quem pauta muito essa interação do trabalhador com o trabalho né, a condução do líder no dia a dia, então eles também precisam saber do que se trata, o que são os riscos psicossociais, de que forma eles podem identificar, né, que alguém esteja talvez em sofrimento, ou que algo não esteja legal ali, de que forma ele pode agir. Então, né, não adianta só, né, fazer a avaliação, ou o RH, ou a área de saúde e segurança estar envolvida, mas assim, as pessoas que estão ali no dia a dia do trabalho, entender realmente do que se trata e estarem mais sensíveis a identificar os possíveis riscos para poder agir rápido. Porque às vezes o líder, ele nem sabe que o modelo de liderança dele, né, o modelo de trabalho que as pessoas estão tendo ali, ele nem sabe que ele está promovendo, não é o bem-estar, né, ele está promovendo o mal-estar do colaborador. Sim. E eles têm medo de perguntar, né? A liderança tem medo. Gente, mas se eu for me aproximar de alguém que está demonstrando algum sofrimento, e se a pessoa começar a chorar, não né? Não posso ser invasivo. Será que isso não é assédio? Então, eles têm uma série de dúvidas também. E a gente olha, assim, com muita empatia também para esse líder, né? E entende que tem essas habilidades que ele precisa desenvolver, essas competências, essas ações que ele também precisa ter. E uma outra dúvida, essa sim, é muito, mas muito frequente. É o que mais nos perguntam e acho que é o ponto de crítica, às vezes, em relação à atualização. Como que a gente vai saber,
né? E como que a gente não vai identificar e diferenciar se esse colaborador está, de repente, doente pelas condições de trabalho, ou de repente ele está doente pelas condições de outros contextos da vida dele? Essa é a pergunta mais frequente e que às vezes gera um afastamento em relação ao vou fazer, porque vão dizer que ele se ele estiver doente é pelas condições de trabalho, né? E não às vezes por outras questões. Então eu falo, é justamente com o mapeamento de riscos que a gente vai identificar se ele pode estar doente pelas condições de trabalho ou por outras demandas. Externas, né? Sociais, familiares, enfim, condições de saúde de um familiar, ou uma dívida, por exemplo, um número crescente de adoecimento, né? As pessoas estão adoecendo às vezes por questões de dívida. Olha, né? que curioso se você falar sobre isso. Lá na nossa plataforma de EAD, nós temos mais de 70 cursos, né? Muitos na área de melhoria contínua, de Lean, Six Sigma, gestão, qualidade, gente gestão, tem uma trilha chamada CEO da sua vida, tem trilha gestão de projetos, e tem um dos cursos que está dentro da trilha CEO da sua vida, que é finanças pessoais. Esse, inclusive, foi um dos primeiros cursos que eu, na época, eu fiz questão de produzir, antes da pandemia ainda, porque não estava falando de tendência, fala de conceito. Né? Fala assim de autogestão mesmo em relação a esse tema. E por quê? Porque eu também, como gestora, eu cansei de ver colaboradores, né, do meu time, às vezes apático, sabe, às vezes chegando atrasado, às vezes demonstrando, né, estar numa situação desconfortável, e quando você vai ver, a pessoa está com um problema de dívidas, ou que tem um familiar desempregado. E eu sempre falo o seguinte, que às vezes, dentro de um contexto de finanças pessoais, as pessoas, ela pode estar trabalhando desmotivado, pode estar trabalhando irritado, porque ele acha que o que ele ganha pouco. Quando, na verdade, não é que ele ganha pouco, ele não sabe fazer gestão pessoal dos recursos que ele recebe, né? E eu identifiquei muito sobre isso. E aí, esses dias eu perguntei lá pro pessoal, lá no meu time, qual que é o curso mais assistido da nossa plataforma? Finanças pessoais. E olha, eu imagino que vai crescer ainda mais. Eu tô falando, eu tô falando de 70 treinamentos, tem treinamentos de todos os métodos, ferramentas de Lean, Six Sigma, gestão de projetos, método Scrum, muitos treinamentos, oratória, que é uma coisa obrigatória para todo mundo, mas não, o top lá, top one, é o curso de finanças pessoais. Bom, né? Ficamos felizes, então, em saber disso, né? Porque é uma preocupação nossa, né? Que trabalhamos aí com saúde mental, entendendo que a questão financeira tem um impacto gigantesco. A gente até incluiu no nosso portfólio hoje um atendimento muito parecido com a psicoterapia ou com a escuta acolhedora, que a gente tem esse serviço que é individual de educação financeira. Atendimento individual, né, para a educação financeira, assim como a escuta acolhedora, a psicoterapia também, né, que a gente está falando aqui do mapeamento, mas depois a gente tem todo esse plano de ação, né? Então, o treinamento para liderança, como a Paty mencionou, né, essa escuta acolhedora, que é um atendimento individual para o colaborador, e aí a gente faz um encaminhamento, de repente, para o plano de saúde, né, ou para o serviço público de atendimento, e vai acompanhando este colaborador que está em sofrimento, porque às vezes o líder identificou que ele está em sofrimento, né? É claro que o líder também, se estiver relacionado à gestão dele, ele precisa ter um comportamento, adaptar e ter um treinamento aí para mudar essa liderança, né? Mas, muitas vezes essa pessoa pode estar com outros sofrimentos, ou até para o sofrimento que foi gerado ali pela empresa, ele ter esse acompanhamento individualizado, né? Sim. E aí a gente implantou também o financeiro dentro desse mesmo modelo, né? Porque às vezes a gente falava... É um coaching. Às vezes a gente pergunta, usando aqui o spinner, né? Financeiro. O que tira o sono de você? O que atrapalha? Os boletos, né? As finanças, né? Sim. Então, da gente ter esse olhar. Então, muitas vezes a empresa fala assim, mas a pessoa tem as questões dela, tem um familiar que demanda por motivos de doença, enfim, né? Ou uma dependência química, né? E por isso que vem, né, para a empresa com esse sofrimento. Às vezes, lá na empresa, inclusive, é um ambiente que ele tem mais saudável para estar,
Sim. Né? Então, se a gente faz esse mapeamento e a gente tem esse colaborador com adoecimento, a gente pode dizer, olha, não é do ambiente de trabalho, né? É claro que a gente não vai expor do que é, né? Mas, inclusive, da empresa, no futuro, se ela precisar se defender, né? De repente, de algum processo, olha, a gente tem um mapeamento aqui, a gente até, de repente, tinha um risco aqui, mas a gente já fez essas ações e a gente teve esse resultado que reduziu esse risco, né? Sim. Então, olha o quantos benefícios, né, a gente tem em implantar esse mapeamento de riscos, em fazer as intervenções e fazer esse acompanhamento. E implantar as ações sugeridas, de fato. Sim. E tem uma outra coisa, que não é e também não é para ser para inglês ver. É realmente olhar isso como uma cultura, porque a saúde psicossocial do teu colaborador vai reverberar na saúde do seu negócio. Com certeza. Né? E outra, né? A cada 2 anos, no mínimo, precisa ser refeito. Então, quer dizer, né? Dependendo do que for feito e da forma como for feito, possivelmente não vai ter impacto no resultado. Sim. Então, a médio e longo prazo, vai ser perceptível de que algo há de errado nesse planejamento, nas ações, na condução dessas ações. Até a Paty trouxe essa fala esses dias que, às vezes, os clientes, eles têm medo, né, do resultado. Nossa, mas se eu tiver muito vermelho lá, que é o indicador de alto risco, né? O que o fiscal vai pensar, né? Olha, ele vai pensar alguma coisa se você não fizer algo com isso. Então, às vezes, as empresas têm medo do resultado que vem, mas o que é importante, o que a empresa está fazendo, né? Então, a gente tem um perigo, vamos fazer essa análise com o perigo físico, a gente tem um perigo de ruído, né? E aí a gente tem as pessoas expostas a esse ruído, então a gente tem um risco, né? Porque um perigo, existe o ruído, mas ninguém entra naquela sala, né? E não é um risco, né? Essa diferença, inclusive, entre perigo e risco, né? Mas a gente tem esse perigo, a gente tem um risco porque a gente tem colaboradores que entram naquela sala, mas nós oferecemos protetor auricular. Então, ok, né? A gente tem um ritmo de trabalho acelerado, né? E a gente tem alguns picos, né? No entanto, então a gente tem esse perigo, né? Ritmo de trabalho, a gente tem bastante demanda, né? E aí a gente tem pessoas que estão atendendo essa demanda, então é um risco. Mas nós temos intervalos aqui de descanso de tempo em tempo, né? É como se fosse protetor auricular esses intervalos de descanso de tempo em tempo. Então, esse fiscal, esse juiz vai olhar. De fato existe, mas a empresa tem ações, né? Para reduzir este risco. Sim. Né? Então, isso que é importante as empresas olharem, né? Não é o medo do resultado, mas sim de que a partir do resultado que eu preciso fazer. Sim. Né? Ontem ainda, Vânia, até estava comentando com a Carol, né, que eu fiz uma reunião e a empresa perguntou exatamente isso, que foi o que você trouxe também. O que eu preciso fazer para estar em conformidade com a atualização da NR1? Ela falou, Paty, e se, né, os resultados ali não forem tão positivos? Eu falei, olha, né, para você estar em conformidade, você tem que fazer a sua avaliação dentro do prazo e, dependendo do resultado que der, estabelecer um plano de ação, ter um cronograma e realizar de fato tudo isso que você tem que fazer para mitigar esses riscos. E aí, a cada 2 anos ou num tempo menor, dependendo, né, do resultado, porque assim, as empresas que talvez não tenham um resultado tão bom, talvez elas queiram até acelerar a próxima avaliação para ver se o que elas estão fazendo realmente está tendo resultado. Para validar. E aí, com isso, você está em conformidade, né? Então, assim, nós, como especialistas, o que a gente imagina aí que vai acontecer? Até porque, como eu falei antes, né, é tudo muito novo para todos nós, mas que assim, o importante é você começar a olhar para isso, né, dar importância de fato para essa avaliação, fazer de uma forma correta, se preocupar com isso, né, de forma genuína e não simplesmente por ser uma obrigação legal, e assim, estabelecer esse plano de ação, medir, reavaliar, investir tempo, energia, porque né, às vezes assim, para cuidar disso. Não é o complexo. Na maioria das vezes a gente percebe que são ações simples no dia a dia, que não olhando para isso pode gerar um risco financeiro grande ou risco também, né, em relação à doença de um colaborador, o risco que impacta o colaborador ou financeiro para o negócio, que uma ação, um plano de ação simples que nem vai demandar investimento
foi negligenciado. Exatamente. E sabe que nessa avaliação, né, quando a gente faz, a gente indica, inclusive, aqueles riscos que podem se agravar. Né? Então, a gente já observa dentro dessa análise e faz a indicação, olha, cuidado, aqui é um ponto, né, que apesar de não ter dado um risco alto, mas que vale, de repente, você ter uma atenção para que isso não seja algo mais crítico no futuro. Então, olha, outro benefício importante da avaliação, da gente poder olhar para aquilo que, de repente, lá no futuro, iria gerar muito mais investimento de todos os envolvidos aí, né? Então, que bom a gente poder ver aquilo que também, de repente, poderia melhorar um pouquinho e que no dia a dia a gente deixa passar. E aí essa avaliação ela permite que a gente olhe também. E alguns exemplos até na prática de como isso pode funcionar. Às vezes a gente vê dentro das avaliações algo do tipo, nossa, para mim não é muito claro como o processo de promoção e de desenvolvimento acontece aqui na empresa, né? E isso me deixa desmotivado. Comunicação e às vezes uma política mesmo, de como a gente vai fazer primeiro o recrutamento interno, né? Às vezes eles colocam lá no questionário, eles chamam gente de fora e não contratam a gente, não dá oportunidade pra gente aqui de dentro, né? E eu me sinto mal com isso, né? Então, é algo muito simples a empresa fazer. Sim. Né? Zero custo. Né? E aí a empresa vai fazer, nossa, isso, né? Olha, o colaborador colocou ali no questionário. Porque as pessoas em todas as relações, né? Sejam no trabalho, sociais ou familiares, o ser humano, ele tem necessidade de clareza. Sim. Do que está acontecendo no seu ambiente. E essa a falta de clareza, como esse exemplo que você trouxe, traz insegurança, né? Traz o medo, traz a sensação de não ser valorizado, isso desmotiva. E aumenta o turnover, às vezes, né? Porque esse colaborador vai dizer, eu vou para uma empresa que isso fique claro. Desencadeiam, né? Várias coisas. E aí, às vezes, está aumentando lá, né? Ou está desengajado, começa a chegar atrasado, começa a produzir menos por causa de uma comunicação clara. Então, isso tem no questionário. Eu falo, gente, né? É claro que parece que eu e a Paty agora a gente está sempre, pessoal, façam, né? Sim. Mas é porque traz tanta riqueza e a gente diz que os dados, eles vêm até muito para uma direção até de pesquisa de clima. Claro, tem todos os dados ali que vão alimentar, né, o PGR necessário, precisa ter, mas, gente, a riqueza de informações que vem, né, numa pesquisa bem elaborada, e com uma metodologia científica, gente, né, isso tem que tomar muito cuidado. Base. E o cuidado necessário na aplicação, que é todo esse suporte, esse acolhimento, essa explicação, estar ali para esclarecer qualquer ponto que haja dúvida. Até teve uma situação que a gente foi fazer a aplicação e depois a pessoa veio e falou, olha, eu não entendi muito bem aquela questão, né? E a gente foi lá e refez naquele grupo toda a aplicação, explicando novamente aquele ponto que tinha ficado duvidoso. Porque, né, isso pode acontecer. Então, não é fazer também, mesmo que utilize uma ferramenta científica, de qualquer jeito. Eu acho que é todo, né, todo esse cuidado, toda essa estrutura do processo do início ao fim. Sim. E aí o feedback também dá um retorno também pros colaboradores que participaram, não detalhando o resultado, não é isso, do resultado detalhado a gente vai passar para a área de saúde ocupacional, para a área de gente de gestão, para a diretoria, enfim, geralmente é o grupo que participa dessas reuniões aí de apresentação dos resultados, mas também a gente apresentar para toda a empresa depois, dizendo, olha, agradecendo a participação deles, dizendo alguns EPIs e alguns EPCs a gente diz que vai implantar, né? Então, por exemplo, a psicoterapia ou a escuta acolhedora é um EPI, né? Vai ser de uso individual, né? Aquele equipamento de proteção, né? E aí a gente vai fazer alguns EPCs que são de uso coletivo, então a gente vai fazer mais treinamento, né? A gente tem um treinamento que é de primeiros socorros emocionais, que é muito legal fazer com toda a empresa. Que bacana. Puxa, se eu tô em crise de ansiedade, num episódio intenso de sofrimento com ansiedade, o que eu faço? Né? Seu colega está com um episódio psicótico, por exemplo, como eu vou reagir, né? Um episódio de ideação suicida. Qual que é a medida imediata? Né? Então a gente vai ter nesse EPCs, esses equipamentos de proteção coletiva. Olha, nós vamos fazer treinamento para liderança sobre segurança psicológica, né? Sobre uma liderança muito mais coletivista do que individualista. Então a gente apresentar também o que será feito. Né? E aí eles também perceberem que todos aqueles EPIs e EPCs
né, que estão sendo implantados, né, estão relacionados à pesquisa que eles responderam. Sim. Né? Sim. Então, nossa, a gente percebe, né, é o que você está comunicando. O que a empresa está comunicando com isso? Né? Sim. E esse colaborador também vai dizer, nossa, lá na minha empresa, vai lá na casa dele e vai dizer lá para os colegas, enfim, na minha empresa já fizeram, né, a pesquisa de riscos psicossociais. A tua já fez? Né? Agora eles estão implantando isso. Nossa, sabe que vai ter escuta acolhedora agora? Vai ter atendimento com um psicólogo lá na empresa? Né? Vou marcar. Né? Sim. E outra coisa, Se gente, sente cuidado, né? cuidado, e ele também vai divulgar isso. Sim. Né? Sim, embaixador da marca. Exato. Embaixador da marca. Mas, meninas, olha só, a gente tem um tema muito vasto para se falar sobre isso, né? Pouco se falava até agora. E a gente entende que não é um tema complexo, mas é um tema que tem muitas nuances dentro de uma organização. Então, vamos encerrar esse episódio e vamos continuar no próximo? Sim. Pode ser, claro, combinado. Vamos adorar continuar com vocês. Então tá bom, olha só. Nós estivemos aqui com a Carol, com a Patrícia, da Ensi Psicologia, que cuida das pessoas, né, nos ambientes corporativos, nas empresas. E nós vamos continuar com esse episódio, mergulhando um pouquinho mais. E aí vamos vir também com as ferramentas práticas, o plano de ação que elas vão trazer pra gente aqui como alguns insights para que vocês do RH ou do Departamento de saúde ocupacional ou outros gestores entendam por onde começar. Então eu agradeço vocês até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.